Voltando com as últimas informações do Fluminense, as últimas notícias, nesse dia 25 de dezembro, em pleno Natal, deixando você muito bem informado por aqui, nosso segundo conteúdo no dia, porque tá rolando outras situações aí de mercado, possibilidades, especulações. Eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês a partir de agora, inclusive sobre a negociação envolvendo também Fluminense, Guilherme Arana e Atlético Mineiro. E também outras notícias importantes que você vai ficar por dentro a partir de agora. Você já sabe o que tem que fazer, se puder, claro, deixar o seu like, tá aqui embaixo. Você clica aí no botãozinho do like. Se inscreva aí, deixe seu comentário e vamos falar de Fluminense, vamos falar de mercado agora. Ontem surgiram algumas informações dando conta de que o Flu poderia envolver jogadores em possíveis trocas. Seria uma estratégia para tentar fechar negociações como a do Guilherme Arana. E aí, mais uma vez, aquele tipo de notícia que a gente não sabe exatamente de onde surgiu, de onde veio, quem começou, a gente vai atrás para apurar, para entender. Realmente está acontecendo alguma coisa? Existe algo nesse sentido? Foi o que eu fiz. Apareceu uma informação ontem, surgiu uma informação ontem de que o Serna, Lima e até o Keno poderiam ser envolvidos em duas negociações. Arana e na possível vinda de Arcanjo, o goleiro do Vitória, com quem o Fluminense negociou no início do ano, uma negociação que acabou não dando certo. Então o Fluminense teria retomado o interesse no jogador. Essa notícia ela veio da imprensa lá de Salvador mesmo, lá da Bahia. Vou começar falando sobre Arcanjo primeiro. A nossa reportagem, Jornada Capital 1902, a gente entrou em ação para apurar e para entender realmente se está acontecendo algo nesse sentido. E a resposta, quem entrou em contato com o Mota, o presidente do Vitória, foi o Gabriel Amaral ontem. Ele conseguiu contato com ele e ele disse que o Fluminense não procurou o Vitória até o momento para tentar de novo a contratação do Arcanjo e muito menos tem possibilidade de uma troca ou até proposta, interesse do Vitória em contratar o Lima e o Keno. Essa possibilidade do Keno surgiu também um tempo atrás, né, que o Vitória estava interessado no Keno e tal, mas acabou também não andando, não evoluindo. Né? Abre parênteses aqui, quem dera fosse verdade. Fecha parênteses, mas aparentemente não é. Então ele disse que no momento não está acontecendo nada e não há a possibilidade disso ocorrer, até então. E aí o Gabriel Amaral tinha apurado também que a estratégia do Fluminense neste momento já tem o Fábio garantido, manter Vitor Eudes e manter também o Marcelo Pitaluga ao longo dessa temporada como opções, e aí vai avaliar durante o ano, para ver como vai ser. Se perceberem que o Fábio não vai renovar o contrato, não vai ficar, vai encerrar a carreira, o Fluminense parte para a contratação de um goleiro titular absoluto. Ou se perceberem que o desempenho dos dois não é o suficiente, talvez no meio do ano o Fluminense vai partir para tentar contratar um goleiro, porque há uma dificuldade grande hoje no mercado em relação a isso. Qualquer goleiro sabe que chega hoje no Fluminense como reserva do Fábio. E muitos não querem chegar aqui sabendo que vai ser reserva. Apesar de que, em algum momento, eu não sei, talvez o Fábio jogue até 50 anos. Eu já não duvido mais nada. Qualquer coisa que venha do Fábio, eu não duvido. Mas a tendência é ele encerrar a carreira, em tese seria em breve, né? Então, o cara se esperar um pouquinho, ele fica aí mais um ano, máximo 2 anos e tal, e depois já é titular do Fluminense. Mas às vezes, dependendo do nível do goleiro, não quer vir para cá para ser reserva, quer vir para jogar. Então é um pouco de dificuldade de você entre encontrar um bom goleiro que vai aceitar ser reserva do Fábio por enquanto, ou trazer mais uma aposta, mais um jogador mediano que passe um pouco de segurança em relação aos que a gente tem hoje, mas que também não é o cara para substituir o Fábio. Acho que essa é a grande questão. E eu não enxergo no Vitor Eudes e no Pitaluga, neste momento, enfim, capacidade para... Não, vamos preparar esse goleiro que vai ser o substituto do Fábio. Acho improvável que seja um dos dois. Então o Fluminense vai ter que contratar um goleiro em algum momento, mas não está entre as prioridades do Fluminense agora contratar um atleta. O meu receio para essa posição, né? O meu receio é, Deus me livre, o Fábio tem uma lesão que é raro, mas pode acontecer, um problema, e aí
a gente ficar naquela incerteza num período de janela fechada, tendo que contar com um dos dois que não tem como a gente garantir nada em relação a eles. O Vitorioso até teve chance, foi bem em alguns jogos, mas o Pitaluga nem isso. É perigoso, mas essa é a decisão da diretoria do Fluminense. Por enquanto, não vai ir em busca de um atleta para ser o substituto do Fábio no momento. E aí o que eu tinha falado, ainda em relação a Lima, Keno e também Serna. Surgiu ontem uma notícia, uma especulação, na verdade, de que o Fluminense poderia envolver esses jogadores, ou um deles, ou dois deles, enfim, nessa negociação com o Arana. E o que a gente apurou até o momento é que não há jogador envolvido. A princípio, o Fluminense teria oferecido uma quantia financeira, uma grana, e aí, como eu disse, como eu trouxe no vídeo anterior, Atlético e Fluminense discutem a forma de pagamento, como esse pagamento vai ser, como será esse fluxo de pagamento. Até o momento não temos nenhuma notícia confirmada de que o Fluminense pode envolver outro atleta para facilitar essa negociação. Dá para descartar essa possibilidade? O futebol não dá para descartar nada, tudo é possível. Mas o Serna, ele termina a temporada, um jogador extremamente regular, a gente sabe disso, mas termina a temporada como titular. Até onde sei, é um cara que é valorizado pelo Zubeldia. O Zubeldia que é um jogador com características diferentes. E aí é provável, chegando esse ponto de mais qualidade, que o Serna venha perder espaço. Então tem que ver como que vai ficar o planejamento, o que o Zubeldia está pensando a partir da chegada de reforços em relação aos que já estão lá. Mas não vejo, o Fluminense pagou pelo Serna, não vejo o Fluminense se envolvendo o Serna nessa negociação de cara. Keno poderia envolver tranquilamente, mas não acho que o Atlético vai querer o Keno de volta. Não acho, isso para mim é fantasia. E o Lima é um jogador que é útil, o Zubeldia gosta dele para grupo, não é inegociável, mas também, realmente, no momento a gente não tem nenhum sinal de que está acontecendo esse movimento. Tá? Então, só para... Porque ontem até o Beto Guerra me ligou aqui, ele cobre Atlético Mineiro lá, do canal dele aqui no YouTube também, falando sobre essa possibilidade, respondi a ele, falei, cara, até o momento a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Né? Pode acontecer, pode, mas, enfim, por enquanto, são só especulações, pelo menos daqui do nosso lado. Então, enfim, são possibilidades que vão surgindo. Às vezes são situações que realmente são inventadas, às vezes tem um fundo de verdade ali, mas até onde sei, o Fluminense está tentando comprar o Arana, já fez a proposta, está aguardando uma resposta definitiva do Atlético Mineiro após esse ajuste aí no fluxo de pagamentos, tá? Outra situação de mercado que foi especulada aí é a possibilidade do Fluminense tentar contratar Everton Cebolinha do Flamengo. Fui atrás também para tentar entender se tem alguma possibilidade, algum interesse no meio do ano. O Fluminense demonstrou interesse, se eu não me engano foi a Raíssa Simplício que publicou isso na época, e agora eu fui correr atrás, falar com representantes, com pessoas que cuidam ali da carreira do Cebolinha, e até o momento não houve contato do Fluminense procurando o staff. Eles até me responderam, falaram, a não ser que foram falar direto com o Flamengo, com a gente aqui ninguém falou. Por enquanto a gente está analisando as possibilidades e cenários, mas não seria uma intenção neste momento sair do Flamengo e ir direto para o Fluminense. Não está nos nossos planos. Foi o que pessoas que cuidam ali da carreira do Cebolinha responderam após esse contato. Então, neste momento, não há nada rolando entre Fluminense e Cebolinha, um jogador que teve uma temporada que oscilou, mas até que terminou bem, lesões também, terminou relativamente bem e jogando ali no Flamengo, entrando principalmente no segundo tempo. Mas, enfim, negociação de fato, conversa, até agora, nada entre Fluminense e Everton Cebolinha. Já para a gente ir fechando aqui, para finalizar esse vídeo, ontem o BAP, presidente do Flamengo, deu uma declaração forte em relação à SAF e à administração, aquela coisa do terraflanismo, né, de que todos estão desesperados com o nosso desempenho, a nossa arrecadação, o nosso poder, e que daqui a poucos anos todos vão ser SAF, menos o Flamengo, aquela soberba já tradicional.
E aí, dentro disso, ele deu essa declaração aqui, dizendo que muitos dirigentes estão administrando seus clubes com irresponsabilidade para viabilizar uma SAF e depois se tornarem CEO dessas SAFs. Foi uma declaração pesada e que muita gente entendeu como uma cutucada ao ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Vamos ver o que ele disse. Eu acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não seja SAF seja o Flamengo. Eu vejo muitos dirigentes de clube tocando o clube de maneira leniente para piorar o resultado, para chegar e dizer, olha para o Flamengo, como é que eu vou competir com esses filhos das putas? Só se eu virar SAF. Eu tenho um investidor e, para deleite de vocês, eu estou aqui para ser o CEO da SAF. Isso está acontecendo com vários clubes no Brasil, enquanto eu estou falando com vocês. Eu não sei se foi uma indireta de fato para o Mário. É claro que acaba se encaixando no sentido de o Fluminense poder virar uma SAF agora em 2026 e ele, como ex-presidente, assumir como CEO, porque isso já está, né, declarado, já está explícito aí para todo mundo. Acho que se encaixa nesse cenário. Mas não sei, até onde eu sei, eles não têm uma relação ruim. Até onde eu sei. E outros clubes já aconteceu isso em outros clubes. O Fortaleza, por exemplo, o Marcelo Paes se tornou CEO da SAF, mas ele não administrava mal o Fortaleza. Pelo contrário. Tem outros, o Atlético Mineiro, por exemplo, eles... eu acho que é uma indireta que também poderia servir para o Atlético. Os caras estavam lá, meio que já administrando, fizeram, meio que venderam e compraram o clube, meio que venderam e eles mesmos compraram. Era aquela SAF estranhíssima aí do Atlético Mineiro, tá tendo diversos problemas até agora. Então não sei se é uma indireta aí pro Mário Bittencourt especificamente. Mas acaba servindo para todo mundo e aí cada um vai botar a carapuça que achar que tem que colocar. Ou não, né? Vai de cada um. Mas, inegavelmente, muita gente tá apontando ali que ele tá provocando, tá dando uma cutucada nessa situação do Fluminense, na possibilidade do Fluminense virar SAF e o Mário assumir como CEO do clube. Não sei a sua interpretação, acho que serve para esse caso do Fluminense. Não acho que, eu só discordo que o Fluminense foi mal administrado. Aí não faz muito sentido, porque o clube veio evoluindo. Se a gente comparar a situação que era 2019, 2018, não há como comparar, não há muito como debater isso. Mas acho que está mais enquadrado na situação do ex-presidente acabar se tornando CEO. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixa aí seu like, sua mensagem aqui nos comentários abaixo. Se inscreva se você não está inscrito aqui no canal do Lessa. A gente vai se falando ao longo do dia, das próximas horas, dos próximos dias, trazendo mais informações e mais notícias para você aqui. Tamo junto, valeu!